Boa noite a todos, tudo bem? Aqui é o instrutor Tony. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de ter uma chance a mais de conseguir a tão sonhada vaga do concurso público. E o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins vem trazer para os profissionais de enfermagem do Tocantins essa oportunidade com informações, privilegiadas aos nossos profissionais, com conteúdos atualizados, com conteúdos coerentes com o edital. Hoje nós falaremos com vocês aqui, dando sequência na aula anterior, entrando um pouco mais agora no suporte avançado de vida em cardiologia, que são temas muito recorrentes em concursos públicos, onde se trata basicamente da parada cardiorrespiratória na sua ação mais avançada em relação a medicamentos, em relação ao trabalho de equipe. Tudo isso, corrobora com um atendimento de alta qualidade. Então, nós podemos iniciar o tema. Vamos aqui, na tela. Nós temos aqui um diagrama. E esse diagrama é muito importante, que ele faz referência ao trabalho de equipe. Então, uma equipe de alta performance. Isso é o mais importante. Os protocolos da American Heart Association, eles falam muito sobre a performance da equipe. Então, nós podemos observar aqui na tela, nós temos aqui um desenho do humanoide e nós temos as funções. Cabe ao líder definir os papéis de cada membro da equipe e que cada membro da equipe tem que desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Claro que eu preciso conhecer minha equipe para poder tirar o potencial de cada um. Então, na hora que eu vou colocar as funções para a equipe, eu tenho que saber qual o escopo profissional de cada um. Por exemplo, eu não posso colocar o técnico em enfermagem para manipular o desfibrilador manual. Então eu tenho que saber disso na hora que eu for designar funções, designar papéis. Eu tenho que saber qual é a função de cada um e qual é o escopo profissional de cada um, até onde cada um pode ir. Isso é importante definir. Conhecendo a minha equipe, conhecendo o potencial de cada membro da equipe, eu vou então definir papéis. Então aqui nós temos os papéis mais importantes, que é o do líder. Nós podemos ver na tela aqui o papel da liderança, O líder, ele tem que ficar numa posição estratégica. Essa posição estratégica do líder vai permitir que ele possa, ao mesmo tempo, visualizar a equipe, toda a equipe, e ao mesmo tempo ele vai visualizar dois outros cenários, o do paciente, obviamente, e também o do monitor. Então é muito importante que o líder tenha a visão da monitorização do paciente e tenha a visão do todo. Por isso que é importante que o líder ocupe uma posição um pouco mais afastado dos demais membros, que ele não fique em cima do paciente, dentro ali do grupo propriamente dito, porque isso pode fazer com que ele perca a visão periférica. E eu quero que o líder visualize toda a equipe. Então aqui nós temos a posição do líder. Ele está numa posição estratégica que ele pode visualizar o paciente. Olha lá, ele pode visualizar todos os membros da equipe às quais ele deu as funções. E acompanha também as alterações a nível de monitor. Então essa é a primeira função da liderança. Aí, instrutores, quem pode ser líder? Essa é uma pergunta muito recorrente. Quem pode ser líder? O líder é o mais experiente. É o que detém maior conhecimento. É o que detém a capacidade de liderança. É o que detém a capacidade de poder gerenciar a equipe, dando feedbacks positivos, dando feedbacks negativos e tomando condutas assertivas no espaço curto de tempo. Então o líder tem a função de tomar decisão dentro de um tempo reduzido. Então ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter habilidades necessárias para a tomada de decisão. Então, na equipe, quem tiver essas qualidades
esses requisitos, automaticamente ele pode assumir a liderança. Na prática, o médico assume muito essa liderança, mas não tem nenhum tipo de objeção, não tem um tipo de impedimento o enfermeiro assumir essa liderança. Outro profissional assumir essa liderança, desde que ele reúna todos os requisitos necessários para a liderança. Lembrando que é uma situação de um paciente crítico, né? Nós estamos diante de um paciente em parada cardiorrespiratória, que é a expressão da maior emergência médica. Então, diante disso, eu preciso que o meu paciente seja assistido com condutas assertivas. Então, a gente não pode errar. Então, para isso, eu preciso que minha equipe, o líder, traça as condutas, né, de acordo com os profissionais estabelecidos, né, mundialmente. Então, nós temos aqui outras funções importantes também, que é a função quem ficará responsável pelas vias aéreas. Aqui fica na posição cefálica. Essa posição pode ser ocupada por qualquer profissional. Na nossa prática, pela experiência, a gente sempre sugere que o fisioterapeuta possa ocupar essa função. Se nós tivermos um outro médico na cena, esse médico também pode ocupar essa função, né? Então, é uma situação que o enfermeiro assumiu a liderança, o médico pode assumir a função de vias aéreas. Ele vai ficar nas vias aéreas, caso seja necessário uma abordagem definitiva da via aérea, ele já está na posição adequada para fazer o procedimento. Então, é uma situação. Em situações onde o médico assuma a liderança, essa função pode ser delegada com o fisioterapeuta, essa função pode ser delegada com o enfermeiro, né? E quando for necessário uma abordagem mais avançada da via aérea, o enfermeiro pode e deve utilizar-se do recurso da via aérea extraglótica. A American Heart recomenda, no primeiro momento, quando for necessário uma via aérea avançada, utilizar o dispositivo extraglótico, para que não haja prejuízo no tempo de pausa das compressões. Muitas vezes o profissional, na tentativa de obter uma via aérea avançada definitiva, intubação, ele demora um tempo excessivo para conseguir a realização do procedimento. E isso compromete um dos critérios de qualidade de uma reanimação cardiopulmonar, que é justamente minimizar as interrupções. Diante disso, a American Heart recomenda que nós façamos o quê? Utilizamos como primeira opção a via aérea extraglótica, utilizando os dispositivos extraglóticos. Nesse caso, o enfermeiro habilitado, lembrando, por isso que eu preciso conhecer a minha equipe, conhecer o escopo profissional de cada membro da equipe. Por quê? Porque se eu tenho um enfermeiro, só que o meu enfermeiro ele não realizou a capacitação, ele não foi habilitado, ele não tem habilitação formal na realização do dispositivo extraglótico. Lembrando, nós temos que lembrar das nossas resoluções. A resolução 641 de 2020, ela é muito bem clara. Ela diz que o enfermeiro precisa passar por uma capacitação num curso teórico prático para atuar. Capacitar para atuar. Então, ou seja, para que eu possa atuar nesse procedimento, eu preciso estar capacitado. Então é importante, se o enfermeiro não estiver capacitado, se ele não tiver habilitação no procedimento, ele não poderá realizar o procedimento. Então o médico terá que fazer o dispositivo, ou ele vai diretamente para a via intubação definitiva. Então isso já é uma perda de qualidade, porque muitas vezes ele pode demorar um pouco mais na tentativa e isso comprometer o resultado final da reanimação cardiopulmonar. Vamos lá. Seguindo aqui, nós temos então a via aérea. Nós temos uma outra função importante, que é quem vai estar na compressão. Compressor. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente poder lembrar aqui de um critério, né,
de qualidade, que é a RCP de alta qualidade, tem alguns critérios. A compressão tem alguns critérios muito importantes. Então, quem eu colocar nessa função tem que saber realizar compressões de alta qualidade. Isso é uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, uma profundidade pelo menos 5 centímetros e permitir o retorno total do tórax. Isso é importante. Então, quem está nessa função tem que ter essas metas na cabeça. E como meta é número, frequência de 100 a 120, profundidade pelo menos 5. Sempre lembrando de deixar o retorno total do tórax. Uma outra observação é em relação à terminologia. O que eu observo aqui? Ó, na tela nós temos aqui, ó, compressor. Então, senhores, o que isso quer dizer? Em nenhum momento, se os senhores pegarem aqui na literatura, compressor, não está escrito massagista, não. Está escrito compressor. Isso quer dizer que nós realizamos compressões cardíacas. Nós não realizamos massagem cardíaca. Esse é um termo, né, equivocado. Então, quando nós falamos assim, vamos realizar a massagem cardíaca. Opa, peraí. O termo mais apropriado seria o quê? Vamos realizar as compressões cardíacas. Se nós olharmos toda a literatura, né, todo o material teórico, nós não encontraremos a referência à massagem cardíaca, e sim o termo compressões. Então aqui nós temos aqui na tela o compressor. É a pessoa que realizará as compressões cardíacas, né? Então, aparentemente o significado, né, parece simples, né? Mas popularmente se fala massagem cardíaca. Porém, tendo em vista a terminologia correta, tendo em vista que nós temos que seguir um protocolo, e esse é um protocolo internacional. Então, com base num protocolo internacional, a referência mais apropriada seria compressões cardíacas. Então, nós temos aqui então uma outra função importante, que é a função de quem manipulará o desfibrilador manual. Olha bem, nós não estamos falando de DEA, não. Desfibrilador externo automático, não. Agora nós estamos falando do desfibrilador manual. Agora, quem eu colocar nessa função também tem que ter a sua habilitação para tal. Então, da mesma forma que não será qualquer pessoa, não será qualquer membro da equipe que ocupará essa função. Segundo as nossas referências teóricas, né, quem poderá ocupar essa função de manipular o desfibrilador manual? Sempre faça essa observação, desfibrilador manual. Tá aqui, ó, função, tem um raio, né, que é a função do choque. Tá aqui na função monitorização, desfibrilação. Então, o médico, obviamente, e o enfermeiro. O enfermeiro, de acordo com a resolução 723, né, de 2022, ele pode, né, realizar essa função, de acordo com a resolução que nós temos aqui. Então, a resolução nova, que ele pode realizar esse procedimento. Então, nessa função, quem ficará será o médico e o enfermeiro. Ótimo. Seguindo, nós temos aqui outra função importante, que é a função de quem realizará as medicações, preparo e administração. Obviamente, se eu tenho uma equipe com maior número de componentes, eu posso dividir essa função. E posso deixar alguém na medicação preparo e outra pessoa na medicação administrar, né? Então dá para fazer essa função. Então, quando eu tenho mais membros na equipe, eu vou dividir e delegar funções. Se eu tenho uma equipe mais reduzida, nós vamos acumular funções. Então, função medicação. Nós temos a função de um outro membro da equipe que pode ficar encarregado de manter a cronologia das ações. Ele vai ali fazer o relato do caso, ele vai fazer ali a contagem do tempo das drogas, tempo total da ECP,
tempo importante do total da RCP com o tempo total de compressões realizadas, né? Para a gente ter a fração de compressões torácicas, né? O tempo que demorou o procedimento, desse tempo, o tempo que foi gasto com o RCP. Então a gente tem a fração de compressão torácica. Então essa fração de compressão torácica ela tem que ser o ideal acima de 80%. Apesar que uma taxa acima de 60% é aceitável. Então nós temos aqui uma taxa de 60%, sendo que o ideal seria uma taxa de 80% do tempo total, né, da RCP, desse tempo, quanto tempo foi dispensado as compressões. Então, se eu minimizar as interrupções, eu vou ter uma fração de compressões maiores. Se eu demorar demais entre a pausa na compressão e a realização de algum procedimento, se isso estender demais, eu vou ter uma FCT baixa. E uma FCT baixa compromete a resolução, ou seja, o retorno da circulação espontânea, o paciente voltar. Então os estudos mostraram que para que eu tenha sucesso na minha reanimação, eu preciso ter uma fração de compressão torácica acima de 80%. Certo? Aceitável 60%. O ideal acima de 80%. Então nós temos então nossas funções. Cada componente tem que estar muito bem treinado nessas funções. E aí sim nós vamos estar realizando, né, nossa equipe de alto desempenho, fazendo os revezamentos quando for necessário, principalmente na função de compressor. É necessário que o compressor ele seja alternado a cada 2 minutos. Eu preciso que outra pessoa descansada entre e reinicie o ciclo. Então, enquanto há essa troca, o líder faz avaliação de ritmo, de checagem de pulso, e aí ele toma decisão com base nessas informações. Qual o ritmo? O ritmo é chocável ou não? O paciente tem pulso ou não? Então, diante dessas informações, né, ele vai estar em qual ciclo nós estamos? Quantos choques já foram administrados? Qual foi a última medicação administrada? Tudo isso servirá de base para que o líder tome as suas próximas condutas, que pode ser retorno das compressões mais choque, retorno das compressões mais medicamento, né? Então vai ter situações que vai retomar as compressões mais choque, após o choque, medicação. Vai ter situações que vai apenas ter o retorno das compressões mais medicamento, né? Então isso dependerá do ritmo apresentado na tela do monitor e do ciclo que nós estivermos também. Seguindo o próximo slide, uma situação que quando inicia, né, o procedimento, nós temos algumas situações, né? Eu vou ter que observar como é que está essa ventilação, se essa ventilação vai ser utilização BVM, bolsa, válvula, máscara, ou se vai ser necessário algum dispositivo, ou extraglótico ou intubação orotraqueal. Então, lembrar que se eu utilizar a ventilação com via aérea avançada, eu tenho que manter uma ventilação a cada 6 segundos, de forma sincrônicas. Então, importante. E lembre-se, detalhes técnicos, né, quando houver, né, o procedimento em intubação, ou seja, uma via aérea avançada definitiva, precisa, né, obviamente, fazer a checagem do posicionamento do tubo, verificação de pressão do balonete. O ideal é que esse balonete seja insuflado utilizando um dispositivo chamado cufômetro. O cufômetro me permite insuflar o balonete e, ao mesmo tempo, verificar qual a pressão que aquele balonete se encontra. Então, ele tem um limite de referência que vai em torno de 20 a 28 centímetros de água de pressão, que é um limite ali razoável, que não vai causar nenhum tipo de lesão a longo prazo no paciente. Então, isso é importante que se fale e se entenda que essa é a melhor forma para o nosso paciente. Então, balonete insuflado, pressão definida,
fixação e confirmação. Então, beleza, foi feito isso, ajustes, né, de fração inspiratória de oxigênio e começa-se o procedimento, né? Ou seja, nossa meta ventilatória sempre vai ser uma saturação maior que 94%. Isso com uma FO2 em torno de 100%. Aqui na tela nós temos nossos ritmos. Senhores, é muito importante para o profissional de enfermagem, tanto técnico em enfermagem quanto enfermeiro, conhecerem esses ritmos, conhecerem a imagem visual do ritmo. Isso é importante demais, muito importante. Nós temos aqui na tela os 4 ritmos de parada cardíaca. Vamos a eles. Então, o primeiro ritmo, esse ritmo aqui superior da tela, esse ritmo superior, olha esse ritmo, é tão interessante, ó. Nós temos aqui, ó, várias colunas, né, como se fosse corcova de camelo, ó. Várias montanhas. E essas montanhas são muito iguais, né? Olha, são muito parecidas uma com a outra. Muito iguais, muito semelhantes. Elas têm a mesma forma. Isso, mesma forma. Mas o que nós estamos vendo na tela aqui? Nós estamos vendo nada mais, nada menos que o complexo QRS, né? O complexo QRS. O tão famoso complexo QRS. QRS, ótimo. Lembrando, como o QRS faz referência aos ventrículos, então eu sei que ali um ritmo é ventricular, porque o QRS representa os ventrículos. Ótimo. Sabendo disso, então eu já tenho algumas informações. Eu já sei que tem a mesma forma, ou seja, só tem uma forma, então ela é monomórfica, uma forma só. E nós temos na tela ondas que correspondem ao complexo QRS. E o complexo QRS corresponde aos ventrículos. Então, ou seja, eu já tenho uma alteração ventricular. E outro detalhe importante aqui, que aqui essa parte, o cume aqui da montanha, né, é a onda R. Então, quanto mais próximo uma onda R da outra, nós temos, então, quanto mais próximo, maior a frequência. Ou seja, então se essa onda R está bem próxima da seguinte, então nós temos então uma onda R próxima da próxima onda R, então eu tenho uma frequência alta. Opa, já tenho algumas informações importantes. Eu já sei que é ventricular, já sei que tem a mesma forma, e já sei que a frequência é alta. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trazer essas informações e vou denominar. Lembrando, então, frequência alta tem um nome de taquicardia. E se a referência aqui é ventricular, então eu tenho uma taquicardia de quem? Uma taquicardia do ventrículo. Uma taquicardia ventricular, que tem a mesma forma. Então nós temos uma taquicardia ventricular monomórfica, que tem a mesma forma. Beleza. Então, quando eu visualizar na tela do monitor essa informação, eu já vou saber então que estou diante de uma taquicardia ventricular monomórfica. A próxima pergunta que eu tenho que me fazer: esse paciente tem pulso? Então nós checaremos pulso central, de preferência o pulso carotídeo, certo? Então chequei pulso carotídeo e olhei na tela do monitor. Então, um dedo no pulso e um olho no monitor. Beleza. Feito isso, eu faço o diagnóstico. Se continua em parada ou não. Se o paciente estiver em parada, ou seja, sem pulso central, nós estamos diante de quê? De uma taquicardia ventricular monomórfica, onde o paciente não tem pulso. Então, senhores, esse é um ritmo de parada cardíaca, um ritmo chocável. TV sem pulso. Para ser mais claro e objetivo. TV sem pulso. E diante de uma TV sem pulso, temos duas condutas a seguir. Primeira, desfibrilação precoce.
Se o desfibrilador já estiver de pronto emprego, eu já vou chocar. Se o desfibrilador não estiver em pronto emprego, tiver que ainda ligar, selecionar a carga, carregar, aplicar gel, aí eu peço para iniciar as compressões até o desfibrilador estiver em condições. O ideal é que esse desfibrilador esteja já em condições. Qual é a dica? Durante as compressões cardíacas, aquele membro da equipe que eu defini que ele marcará o tempo, quando tiver faltando 15 segundos para fechar os 2 minutos, lembre-se, a cada 2 minutos a gente pausa para checar ritmo e pulso. Quando tiver faltando 15 segundos para fechar os 2 minutos, quem está marcando o tempo vai avisar. Faltando 15 segundos. Aí quem está na função de desfibrilação manual já vai deixar o equipamento em condições. Ele já vai deixar selecionar, gel aplicado, já vai estar pronto. Quando der os 2 minutos, vai ser avisado 2 minutos. Pausa nas compressões. Todo mundo se afasta e ele já coloca as pás. Os eletrodos, as pás são eletrodos, ele já posiciona adequadamente. Olha lá o monitor. O ritmo persistiu. Taquicardia ventricular sem pulso. Define-se então. 1, eu me afasto. 2, todos se afastam. 3, choque. Choque deflagrado. Reinicia as compressões. Aí, a depender do ciclo, terá medicação. Qual medicação? Dependerá do ciclo. Né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Beleza. Seguindo aqui, nós temos então a arritmia logo abaixo da TV sem pulso. Observem que essa arritmia já é uma arritmia um pouco mais... que tem uma forma muito mais bizarra, muito mais bagunçada. Então essa arritmia que tem uma forma mais irregular, muito, não tem nada muito parecido uma com a outra, muito desorganizada, essa arritmia nós conhecemos ela com um termo, né, com a terminologia de fibrilação ventricular. Ou seja, também é do ventrículo. Só que nesse caso não há uma contração ventricular. O ventrículo está simplesmente vibrando. E isso faz com que o sangue não consiga sair de dentro do coração. Não há bombeamento. Então há uma estase, consequentemente parada cardiorrespiratória. Então, senhores, diante desse ritmo, fibrilação ventricular, guardem essa imagem na mente dos senhores. O paciente continua em parada cardiorrespiratória e continua num ritmo chocável. Então, também, diante dessa arritmia, nós utilizaremos a terapia elétrica, desfibrilação em carga máxima. Então nós vimos duas arritmias, e as duas arritmias são tratadas com choque. São tratadas com terapias elétricas. Qual terapia elétrica? Desfibrilação em carga máxima. As duas arritmias faladas até agora. Continuando. Na inferior, na de baixo, nós temos aqui um outro ritmo ao monitor. Um ritmo que aqui na tela ele apresenta-se até uma imagem muito bonita, né? Tem onda P, tem onda P, tem complexo QRS, tem as ondas que tem que ter no eletro. Porém, lembra-se da nossa sequência? Quando deu 2 minutos, todo mundo se afasta. E agora, um dedo no pulso e um olho no monitor. Diante disso, eu vou saber se esse ritmo o paciente apresenta pulso ou não. Se o paciente apresentar pulso, é um ritmo normal. Se o paciente não apresentar pulso, é um ritmo de parada cardíaca, conhecido como AESP, atividade elétrica sem pulso. Nesse caso, o paciente continua em parada cardíaca. Porém, num ritmo não chocável.
Bom que se diga isso. Ritmo não chocável. Então, ou seja, diante de um AESP, eu não choco o doente. Certo? Seguindo, nós temos o ritmo aqui, o ritmo inferior. Né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O ritmo inferior, que é um ritmo que caracteriza-se mais por uma linha mais linear, um traçado isoelétrico. Esse traçado isoelétrico, popularmente conhecido como assistolia. Porém, sempre vai parar uma dúvida. Será que é assistolia mesmo? Vamos ver. Então, dos ritmos não chocáveis, nós temos aqui, né, a ESP, que já foi falada, e nós temos a sistolia. A sistolia, eu preciso saber se realmente é a sistolia. Aí eu preciso fazer o quê? O protocolo da linha reta. O protocolo da linha reta. Então nós temos aqui, checar algumas informações. Então aqui o protocolo da linha reta. Eu preciso checar os cabos. Preciso checar o ganho. E preciso checar as derivações. Então eu vou lá no monitor, aumento o ganho do monitor para ver se esse ritmo é realmente uma sistolia, porque quando eu aumento o ganho, dobro o tamanho da onda, ele vai permanecer igual. Se porventura aumentar, não é a sistolia. Então, se permanecer igual, é uma informação. Eu vou lá no paciente, verifico se nenhum dos cabos se soltaram. Né? Porque é comum, durante a RCP, você está com a mão no tórax, pode ser que algum daqueles eletrodos se solte. E isso pode trazer essa falsa impressão de um ritmo de parada cardíaca e não um eletrodo solto. Então nós precisamos checar. Então, senhores, diante de um ritmo que parece ser uma assistolia, eu preciso fazer obrigatoriamente o protocolo da linha reta. Checar os cabos, aumentar o ganho e mudar as derivações, né? Então, o que nós fizemos? O protocolo conhecido como cagada, cabo, ganho e derivações, certo? Beleza, feito isso, se permaneceu o traçado isoelétrico, aí sim nós estamos diante de quê? De uma arritmia de parada cardíaca, conhecido como assistolia. Lembrando, assistolia é a arritmia de parada de pior prognóstico. Muito mais difícil de reverter. Por quê? Eu não tenho mais o recurso do choque. Então a assistolia não choca. Não choca, instrutor? Não choca. Mas eu vi da televisão, na novela, chocando. Só na novela. Mas na vida real, não se choca a assistolia. Certo? Isso é importante reforçar. Então, mostrando aqui mais uma vez os ritmos, 2 ritmos chocáveis e 2 ritmos não chocáveis. De novo, lembrando que a sistolia, eu faço o protocolo da linha reta. Então, nós temos aqui na parada cardiorrespiratória as suas fases, né? Nós temos a fase inicial, que dura ali em torno de 5 minutos. Nós temos a sua fase um pouco mais tardia, que é a fase de 5 a 10 minutos, que é a fase circulatória. E nós temos a fase tardia, ou a fase mais prolongada, acima de 10 minutos, que é a fase metabólica. Por que é importante lembrar disso? Porque os protocolos foram feitos em cima dessas fases. Quando a American Heart fala pra gente assim, ó, desfibrilação precoce, é porque eu tenho que desfibrilar o mais rápido possível, porque se eu estiver no início da parada cardíaca, ou seja, eu estar na fase elétrica, e o que vai se beneficiar? Qual é o procedimento que vai ajudar? A desfibrilação. Por isso que a desfibrilação é precoce. Por isso que eu tenho que tomar condutas rápidas, para que eu não perca o time de tratamento. Então, senhores, a desfibrilação é precoce. Por isso que eu tenho que olhar o monitor, checar pulso em 10 segundos e tomar decisão. Aqui na imagem nós temos aqui um ritmo, né, na tela.
Ó, aqui na tela temos um ritmo, ó, totalmente desorganizado, totalmente bagunçado, que é a nossa fibrilação ventricular. Então, olhei na tela, chequei o ritmo, chequei pulso, fibrilação ventricular na tela, desfibrilação precoce, conduta desfibrilação. Perfeito. É isso aí que nós precisamos saber. Feita a conduta, ótimo. Mas se porventura nós chegamos no procedimento, fomos acionados, chegamos no procedimento, já tinha passado a fase elétrica, o paciente entra na fase mecânica, ou também chamada fase circulatória, ou mecânica ou circulatória, onde nós precisaremos fazer compressões cardíacas. Então, quando eu chego lá, eu vou iniciar as compressões. Até chegar tudo, até chegar monitor, até chegar toda a equipe, RCP de alta qualidade. Importante, eu vou fazer o quê? Fazer o sangue circular, levar oxigênio para os tecidos e eliminar CO2, gás carbônico. Certo? Então essa fase é muito importante. Então, quando nós chegamos na cena, eu já começo a fazer RCP, porque eu vou começar com o suporte básico. Porém, se por algum motivo eu chegar já muito tarde no procedimento, já chegar já, o paciente já está parado, já tem mais de 10 minutos, ou se as condutas não forem assertivas, eu deixar o paciente evoluir de forma desfavorável, ele vai entrar nessa fase mais tardia, que é a fase metabólica, onde vai ter um acúmulo de gás carbônico nos tecidos, e esse gás carbônico vai deixar o paciente numa condição conhecida como acidose, né? Uma acidose metabólica. Então isso vai deixar o organismo muito mais vulnerável, lembrando que a acidez leva ao mau funcionamento celular, e esse mau funcionamento celular vai impedir, né, a função fim daquela célula correspondente. Então, nesse caso, nós precisaremos entender o processo, fazer a RCP de alta qualidade para esse sangue circular, ofertar oxigênio e também usar alguns recursos de medicamentos. Tanto medicamento para melhorar a contratilidade miocárdica, no caso a epinefrina, quanto medicamentos para corrigir o pH sanguíneo. Então pode ser necessário nesse momento a gente usar, né, as nossas referências com base nos 5H e 5Ts. E um dos Hs que eu vou tentar corrigir é a hipóxia e também o H+ da acidose. Então acaba que eu consigo trabalhar esses dois Hs nesse momento. Isso, então, corrigindo a acidose, então eu faço uma via aérea avançada. Então, quanto eu aumento a oferta de oxigênio, eu consigo combater a acidose e também de forma sistêmica com medicamentos. Então, vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Vamos lá, uma situação aqui. O paciente está inconsciente, não responde, a sua respiração está ausente, seu pulso está ausente. Vamos lá. Fechei o diagnóstico, né? Não respira, não tem pulso, inconsciente. Parada cardiorrespiratória. Mas agora, eu sei que é parada cardiorrespiratória. O que eu vou fazer? Dar o start da equipe, escalinha de parada, código azul, chamou todo mundo, né? Então foi todo mundo, equipe, o carrinho de emergência, né? Quem chegou primeiro já começa as compressões cardíacas. Quando tiver todo mundo a postos, nós vamos então iniciar a nossa dinâmica de equipe, né? Aqui só uma observação, né? Nós temos aqui algumas situações que eu vou desfibrilar, só uma observação. Então todas as fibrilações fibrilação ventricular todas, ou seja, ela pode ser fina ou grossa. Geralmente a FV começa mais grossa e depois ela vai ficando menor, vai afinando. Então, todas as fibrilações ventriculares a gente choca. Eu choco também, ou seja, choque, desfibrilação. Taquicardia ventricular sem pulso, todas, né? Todas taquicardia ventricular sem pulso, né? Nós temos aqui nossas taquicardias monomórficas, né? Ou polimórficas. E já em relação a uma outra situação, a taquicardia ventricular polimórfica, onde o paciente apresenta pulso com um QT longo, né? Também conhecido como torsade de Pointes,
A torsade epoam, né, que é uma taquicardia polimórfica com QT longo, juntamente com aquela instabilidade hemodinâmica, nesse caso, eu também vou fazer, né, a desfibrilação. Por quê? Porque eu não vou conseguir sincronizar. Mas, professor, o senhor está dizendo que nós vamos desfibrilar um paciente vivo? Essa é a única exceção da regra. O paciente que está com ataque cardíaco ventricular polimórfica, um QT longo, conhecido como torsade epoam, mais instabilidade hemodinâmica. E na situação de cardioversão elétrica, nós teremos dificuldade de sincronização. Então, diante disso, para evitar que o paciente piore, é feita a desfibrilação. É a única exceção da regra. Então, voltando aqui mais um pouquinho, acho que passou demais. Em relação à desfibrilação, quando nós formos realizar o procedimento, lembre-se de alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe, aplicar gel nas pás. Qualquer gel? Não, tem um gel específico para desfibrilação, para as pás. Existe aquele gel que vai ser usado lá na ultrassonografia e existe o gel que vai ser usado para monitorização, para eletrodos. No caso, o eletrodo, as pás são eletrodos, então tem um gel específico para isso. Outro detalhe importante. Quando eu aplicar as pás no tórax do paciente, eu tenho que exercer nas pás uma pressão de aproximadamente de 6 a 6,5 kg em cada pá. Vai dar em torno de 12 a 13 kg de pressão. Então, lembrando, pás são eletrodos, então tem que estar posicionado de forma correta. Gel também tem que ser o gel apropriado. E eu preciso, então, exercer uma pressão de 6 a 6,5 kg em cada pá. Ou seja, de 12 a 13 kg de pressão. Tudo isso é para reduzir a impedância da pele e conseguir que essa descarga elétrica consiga atingir o nosso músculo cardíaco mais facilmente, reduzindo então as interferências, as dificuldades ou a chamada impedância, né? Então, para reduzir a impedância, eu utilizo o gel e eu utilizo também aplicar pressão, né, em torno de 6 a 6,5 quilos de força na pele. Beleza? Então esse detalhe é importante. Então, nós fizemos a monitorização, o ritmo é um ritmo ou um dos dois, ou é uma taquicardia ventricular monomórfica, sem pulso, ou é uma fibrilação ventricular. Vamos lá. Os ritmos na tela, então diante desses dois ritmos, qualquer um desses dois, a terapia elétrica vai ser necessária. Então checou o ritmo, é um ritmo de parada. Nós temos lá, ó, o paciente está tendo teve uma extrasístole, outra extrasístole, ritmo normal, tem um infarto nesse eletro. Extrasístole, ó, bigeminismo. Extrasístole. Extrasístole, ó. Taquicardia ventricular, monomórfica. Ritmo chocável. Ó, fibrilação ventricular, grosseira. Fibrilação ventricular, grosseira, grossa. Ritmo chocável. Ó, tá começando a ficar uma FV fina. Tá começando a ficar mais fina. Chocável, choque. Isso. Então nós temos aqui toda uma evolução. O paciente começou com um ritmo alterado, com um ritmo com sinais de infarto. Começou a ter algumas extrasístoles. Extrasístoles isoladas não é problema, mas quando eu começo a ter extrasístoles repetidas, extrasístoles juntas, né? Bigeminismo, trigeminismo, então isso predispõe à arritmia. Então o paciente começou a ter sinais e evoluiu com ataque à arritmia, ritmo de parada, ritmo chocável. No primeiro momento, fibrilação ventricular, no primeiro momento, taquicardia ventricular. No segundo momento, evoluiu com fibrilação ventricular grosseira, que foi evoluindo com a FV mais fina. E se não tivesse sido feito a terapia elétrica no tempo apropriado, ou seja,
se nós porventura tivéssemos perdido o time de tratamento, a evolução seria para a assistolia. E aí o desfecho seria muito mais difícil e provavelmente o paciente iria a óbito. Por isso que é importante as condutas assertivas. Então, na nossa situação, nós vamos então avançar, né, um pouco mais. E vamos lá. Tá. Então, qual é a nossa sequência? Quando eu inicio as compressões, chequei o ritmo é chocável. Então, eu fiz o meu primeiro choque. Então, nós vamos agora começar a contar a quantidade de choques que foram efetuados. Choque 1. Beleza, até o choque 1, eu não começo com medicação. Então, eu vou manter as compressões por mais um ciclo. Então, RCP de alta qualidade. Fiz o choque, RCP na sequência. Então, é importante. Chocou, inicia-se com compressões imediatamente. Vamos manter por 2 minutos. Então, nós estamos no nosso primeiro ciclo. Somente choque e RCP. Beleza, deu 2 minutos. Novamente, vamos lá, para a gente não esquecer. Deu 2 minutos, pausa. Um olho no monitor e dedo do pulso. Né? Então, vamos lá. Dedo do pulso, olho no monitor. O ritmo permanece ainda aquele ritmo chocável. Se permanece o ritmo chocável, choque. Então vamos lá, efetuar o choque novamente. Feito isso, desfibrilação em carga máxima, aplicado, com toda a técnica que já foi falada, eu vou iniciar novamente as compressões. Lembra-se, após o choque, imediatamente eu inicio as compressões. Agora eu já estou no segundo ciclo, no meu choque 2, eu fiz 2 choques. Fiz um choque no primeiro ciclo, agora outro choque no segundo ciclo. Senhores, vem cá. Imediatamente, quando vocês deflagrarem o choque, vai ter duas ações. A primeira ação é iniciar as compressões e a segunda ação é administrar medicamento. Então, após o segundo choque, eu inicio as compressões e inicio medicamento. Agora, qual medicamento? Epinefrina 1 mg. Então, pronto. Após o segundo choque, eu faço minha primeira medicação, que é a epinefrina 1 mg. Pronto. Feito isso, eu vou agora marcar o tempo. Por quê? Porque a medicação epinefrina, ela pode ser repetida dentro de um intervalo de 3 a 5 minutos. Na prática, a gente usa muito o tempo de 4 minutos, que fica mais fácil, é numericamente mais fácil eu acompanhar com meus ciclos de 2 em 2 minutos. Então, na prática, a gente acaba usando o tempo de 4 minutos, que está dentro do intervalo de 3 a 5. Ótimo. Certo? Então, vamos lá, seguindo. 2 mais 2 minutos, né? Fiz os meus ciclos, 2 segundos ciclo. O ciclo terminou. 2 minutos, fechou o segundo ciclo. Novamente, um dedo no pulso e um olho no monitor. Viu o ritmo? O ritmo permanece chocável, ainda está fibrilando. Ótimo, se está fibrilando, eu desfibrilo. Perfeito. Vou lá, terceiro choque agora. Chocou, seguindo toda aquela técnica, né? Posição das pás, gel, pressão de 6 a 6,5 kg em cada pá, de 12 a 13 kg no total. Ótimo. Chocou. Após o choque, imediatamente inicia as compressões e autoriza-se a medicação. Opa, agora é outra medicação. Por quê? Porque a epinefrina eu fiz só tem 2 minutos, então não deu tempo ainda de 3 a 5. Então não chegou a hora de fazê-la ainda. Pelo tempo não está ainda dando tempo. Né? Só tem menos de 2 minutos que foi feito. Então, epinefrina não é. Qual medicação seria então? Opa, após o terceiro choque, eu farei então a amiodarona, 300 mg. Senhores, então lembre-se, o medicamento tem nome e sobrenome. Nome, amiodarona, sobrenome, 300 mg. Então a dose será o seu sobrenome. Então sempre
nome e sobrenome. Amiodarona, 300 miligramas. Feito em bolos, faz o flush e levanta o membro por 10 segundos. Ótimo. Essas técnicas têm que ser sempre repetidas, porque precisa sempre fazer isso. Sempre fez a medicação, faz um flush e levanta o braço do paciente por pelo menos 10 segundos. Isso é importante para a eficácia da medicação. Ótimo. Então nós fizemos a medicação, a amiodarona. As compressões já foram iniciadas, né? Então nós vamos lá por mais um ciclo de 2 minutos. Passado mais 2 minutos, fechou o ciclo, terceiro ciclo. Eu novamente, olha lá, um dedo no pulso e um olho no monitor. Ótimo. Professor, permanece o ritmo chocável, o que eu faço? Se o ritmo é chocável, a gente choca. Ótimo, não tem dúvida. Quem impede choque é o ritmo. Se o ritmo é chocável, eu vou dar choque para ele. Choque. Sempre eu vou desfibrilar em carga máxima. Agora nós fizemos nosso quarto choque. Após o quarto choque, eu vou voltar, né, em 2 ações. Peço para reiniciar as compressões e faço novamente a segunda dose de epinefrina. Porque agora já deu 4 minutos que eu fiz a epinefrina, a anterior. Agora já deu tempo. Faço a epinefrina de novo. Até porque a amiodarona só tem 2 minutos que foi feito. E da mesma forma, a amiodarona também é do intervalo de 3 a 5 minutos. Então também não daria tempo de fazê-la novamente. Então, qual medicação que está no tempo? Epinefrina, 1 mg. Perfeito. Então faço novamente epinefrina. As compressões já foram iniciadas. Vamos manter por mais 2 minutos. Findando esses 2 minutos, nós vamos entrar agora no quinto ciclo. No quinto ciclo, novamente, um dedo no pulso e um olho no monitor, para ver o ritmo, se o ritmo permanece ou se mudou. Nesse caso, o ritmo permanece chocável, está fibrilando. Se o ritmo é chocável, o que eu vou dar para ele? Choque. Então eu vou desfibrilar em carga máxima. Desfibrilando em carga máxima, agora no nosso quinto choque, eu vou fazer medicamento. Peço para reiniciar as compressões e peço para fazer a medicação. Qual medicação? Vamos lá. A epinefrina não é, que eu já acabei de fazer no ciclo anterior. Então tem em torno de menos de 2 minutos que foi feita. Qual medicação que vai estar dando tempo de 4 minutos que foi feita a primeira dose? A amiodarona. Então eu vou fazer novamente a amiodarona, a sua segunda dose de amiodarona, porque vai estar dando tempo de 4 minutos que eu fiz a primeira dose. Então eu vou fazer a amiodarona. Agora, senhores, a dose. Lembra-se? Nome e sobrenome. Amiodarona. Agora 150 miligramas. Isso mesmo. Na sua segunda dose da amiodarona eu faço uma dose menor. Então na primeira dose eu fiz 300 miligramas. Agora na segunda dose, agora no quinto ciclo ou 5 choques que foram feitos, eu faço a amiodarona 150 miligramas, certo? Importante isso, reforçar. A dosagem agora é um pouco menor, né? 150 miligramas de amiodarona, feita a medicação, feito bolos, levantado o membro por 10 segundos. Beleza. Continua a ECP. E aí, nesse caso, se o paciente persistir com ritmo chocável, eu não mais farei a amiodarona. A amiodarona encerra-se por aí. Certo? Então a amiodarona só vai até a sua segunda dose. Se persistir, eu vou fazer então somente epinefrina. Lembrando que, de respeitar os tempos, se eu fizer epinefrina num ciclo, no ciclo seguinte eu não faço epinefrina, então eu dou um intervalo sem fazer medicação. Aí vou fazer no outro ciclo, né? Então, um ciclo sim faz, ciclo não, ciclo sim, ciclo não, certo? Então, vou dando um intervalo entre um ciclo e outro, um ciclo fazendo, no ciclo seguinte não fazendo drogas, certo? Lembrando que a epinefrina vai se manter, porém a amiodarona eu só faço 2 vezes. Primeira dose, 300 miligramas, lá no terceiro ciclo, e a amiodarona, 150 miligramas, lá no quinto ciclo. Feito isso, terminou. O que a gente pode fazer também? Lembre-se, se porventura eu não tiver disponível a amiodarona, ou se eu tiver mais habilidades com outra droga, nós podemos então substituir a amiodarona
por outra droga, que seria a lidocaína. Então, se caso eu optar em não fazer a amiodarona, eu posso então usar, né, outra droga em substituição. Nós temos aqui então, né, as medicações. Nós temos as medicações mais usuais, aqui mostra na tela a epinefrina. Então a epinefrina tem esse aspecto, uma ampola âmbar, tem 1 ml com a dose padrão, 1 miligrama. E nós temos aqui então as medicações. Então nós temos a amiodarona, na sua primeira dose 300 miligramas, na sua segunda dose 150 miligramas. Mas eu posso substituir, se eu não tiver amiodarona ou se eu preferir a lidocaína, nós então temos então a lidocaína como opção. Primeira dose de 1 a 1,5 miligramas por quilo, certo? Isso mesmo. Vamos ter que fazer regrinha de 3. Simples, vamos ter que fazer conta. Porque eu preciso ter uma noção do peso ideal do paciente e fazer o cálculo da dose. Por isso que quem eu colocar lá na função medicação preparo vai ter que desenrolar isso. Vai ter que fazer lá os cálculos e saber que a primeira dose de amiodarona é de 1 a 1,5 miligramas por quilo. E na segunda dose, né, lá após o quinto choque, é de 0,5 a 0,75 miligramas por quilo. A dose não é pela metade? A lidocaína também vai ser pela metade. Então, essas são as duas opções. Ou eu faço a amiodarona, ou eu faço a lidocaína. Uma ou a outra. Não faço as duas. Você vai escolher. Na prática, nós fazemos muito mais a amiodarona. Por uma questão muito óbvia. Por sua praticidade. Porque as duas têm o mesmo nível de evidência. Então elas têm o mesmo efeito, mesmo nível de evidência. Os estudos mostrou que elas são praticamente iguais na sua eficácia. Mas por que se faz mais a amiodarona? Por sua praticidade na sua administração e preparo. Então, a amiodarona, no início eu faço 2 ampolas, na segunda dose 1 ampola. Não tem conta a ser feita. 300 mg, a amiodarona é 50 mg por ml, ela tem 3 ml, então cada ampola tem 150 mg. Primeira dose, 2 ampolas. Segunda dose, 1 ampola apenas. É mais prático, certo? Então é só simplesmente por uma questão de praticidade. Mas só para vocês lembrarem que tem essa opção também da lidocaína. Então, se nós pensarmos em situação de concurso, né, de avaliação, de provas, pode ser feito essa referência. Então se liguem nessa dica aí. É muito comum eles usarem essa informação para confundir o aluno. Em vez de falar da amiodarona, falar da lidocaína. Ou trazer lá na questão uma opção onde entra a lidocaína e não entraria a amiodarona. Aí se o aluno tiver focado, não, é amiodarona, e não aparecer na lista amiodarona, isso pode gerar uma confusão. Então lembre-se que pode ser feito uma ou a outra, certo? Então nosso acesso venoso também, obviamente, né? Então nós precisamos ter um acesso venoso, calibroso, porque eu vou fazer essas drogas, o paciente está com a circulação em estase, parada, então o acesso venoso periférico é importante, né? Obviamente, se eu tivesse um acesso central seria muito melhor, se eu tivesse um portocate, um intracate seria muito melhor, mas nem sempre o paciente vai estar com isso e não dá tempo de instalar. Então nós temos que tentar então lembrar que a American Heart recomenda o acesso venoso periférico, né? O ideal ser 2 acessos, obviamente. E se eu não conseguir acesso periférico tradicional, a segunda alternativa recomendada pela American Heart Association é a punção intraóssea. Olha aí novamente, ó, senhores, enfermeiros, resolução 648 de 2020 fala sobre a punção intraóssea, que também o enfermeiro precisa estar habilitado no procedimento. Então, senhores, quando nós falamos assim de enfermagem de alta performance,
quando nós falamos de empoderamento do enfermeiro, principalmente, o enfermeiro hoje empoderado, o enfermeiro hoje de alta performance, que ele tem que ser habilitado em dispositivo extraglótico, terapias elétricas e punção intraóssea, para ele atuar com qualidade como membro de uma equipe de alto desempenho e atender, né, aos pacientes em parada cardiorrespiratória, fazer parte de um time de resposta rápida. Para isso ele precisa estar habilitado, ter conhecimento, ter habilidades. Então reforço, né, aos enfermeiros, essas habilidades são necessárias para atuar dentro de um time de resposta rápida, por exemplo. Então, no acesso venoso, lembrando, um paciente crítico, parada cardiorrespiratória, ele não vai ter uma rede venosa fácil, visível. E a gente não pode perder muito tempo. Então, nesse cenário, a recomendação, diante de um acesso periférico difícil, não visível, a nossa segunda opção seria, então, a punção intraóssea. Então, a American Heart traz a punção intraóssea como a segunda opção, certo? Ótimo. Então, aí é onde entra o enfermeiro no processo. Ó. Vamos lá, enfermeiros. Vamos capacitar em punção intraóssea. Tenha essa ferramenta lá na sua caixinha de ferramenta. Então, o enfermeiro empoderado, um enfermeiro de alta performance, dentro da sua caixinha de ferramenta tem que ter habilitação, punção intraóssea, habilitação, dispositivos extraglóticos, habilitação, terapias elétricas, habilitação, ultrassonografia para enfermeiros. Então são várias ferramentas que o enfermeiro tem que ter dentro da sua caixinha de ferramentas para ser um enfermeiro empoderado, um enfermeiro de alta performance. Beleza, então já comentamos aqui um pouquinho, toda vez que nós administrarmos um medicamento, lembre-se de infundir um flush de solução salina, né? E manter o membro elevado por pelo menos 10 segundos, né? E importante também, senhores, é a comunicação. Então, quando nós fazemos uma ação, eu vou verbalizar a execução da ação. Então, por exemplo, foi solicitado um acesso venoso. Quando eu conseguir o acesso venoso, eu vou comunicar. Acesso venoso feito. Ótimo. Quando for solicitada uma ação, por exemplo, medicação. Quando eu fizer administrar a medicação, eu vou comunicar. Epinefrina feita. Flush feito. Elevado o membro por 10 segundos. Então, eu fiz uma ação, eu vou verbalizar. Então, fez, canta que fez. Então, por quê? Quando é solicitado, o líder solicita, ele tem que ter o feedback de volta. Essa é a comunicação em alça fechada. Pediu, devolve a ação feita. Então, é importantíssimo a comunicação, né, em alça fechada. Então, durante todos os trabalhos da equipe de alto desempenho, nós teremos, então, essa comunicação efetiva, né? Então, toda a ação realizada tem que ser reportada ao líder, para que o líder possa analisar e pensar no próximo passo. Aqui é só uma referência, porque é muito comum na prática as pessoas fazerem medicações dentro do tubo, né? Lembrando que essa técnica não tem evidência científica que corrobora essa técnica, né? Mas é muito comum na prática, usual, essa técnica. Então, só de forma que, a nível de conhecimento, nós temos algumas medicações que são usuais de ser feitas, né? Que é a naloxona, a atropina, a vasopressina, a epinefrina e a lidocaína, né? A gente chama aí dessas medicações mais usuais. E observações. Quando se faz essas medicações, faz-se o flush de solução salina. Então, qual que é a diferença? Quando eu faço endovenoso, eu posso fazer o flush com solução salina ou com água destilada. Porém, quando eu uso essa via,
eu não posso usar água destilada, somente solução salina. Então fica essa observação, certo? Então, feita a medicação, eu preciso também ter uma outra observação em relação à dose. A dose será dobrada. Então, se for fazer uma epinefrina, por exemplo, que a dose é 1 mg, rede venosa. Se for usar essa via, serão então 2 mg. Faz a instilação de flush com solução salina e utiliza-se o BVM, né, para ventilar, né, pelo menos 5 vezes consecutivas, né, para que haja uma dispersão dos fármacos, né, na rede aérea do paciente e haja uma melhor absorção a nível alveolar, né? É assim que se espera. Lembrando que nós falamos dos protocolos mais atualizados, os protocolos de maior nome e renome sobre o tema, que é o protocolo da American Heart Association. Ela traz como primeira opção a rede venosa, o acesso venoso periférico, e como segunda opção, intraósseo. É isso que os protocolos mais atuais, os protocolos de maior nome, né, falam. Por que eu estou falando isso? Porque, senhores, existem outros protocolos. Existe um protocolo europeu, da Sociedade Europeia de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existem outros protocolos. Em outros protocolos, pode ser que eles usem essa referência da cânula. Porém, o protocolo da American Heart Association, que a gente mais usa no Brasil, ele não recomenda essa utilização. Ele recomenda o acesso venoso periférico e intraósseo, certo? Mas existem outros protocolos que em outros protocolos podem ser chancelados essa técnica de medicação na cânula, certo? Então, vamos lá, um outro cenário. Paciente inconsciente, sem respiração e sem pulso. Fechou o nosso diagnóstico, parada. Inconsciente, sem pulso, sem respirar. Parada cardiorrespiratória. Beleza. O que nós vamos fazer? Chama todo mundo, né? Dá o start na escala, código azul, chama o time de resposta rápida, chama todo mundo, carrinho de emergência. Beleza, todo mundo vai pro cenário. Quem chegar primeiro inicia as compressões. Beleza, se tiver DEA, aplica o DEA. Por que pode acontecer? De repente, senhores, quem chega primeiro é nosso técnico em enfermagem. E aí ele chegou, levou o carrinho de emergência, e lá no carrinho de emergência tem o DEA. Se diante do cenário, se o técnico de enfermagem chegou primeiro e tiver o DEA, o técnico de enfermagem pode aplicar o DEA sem problema nenhum. Inicia as compressões, aplica o DEA até os demais membros da equipe chegar. Certo? Equipe completa. Agora nós temos monitor na tela. Agora nós temos um desses dois ritmos. Ou é um ritmo de cima, que é um ritmo aparentemente organizado, ou é o ritmo de baixo, que é um traçado isoelétrico. Lembre-se, um dedo no pulso e um olho no monitor. Então, o dedo no pulso, eu não estou sentindo pulso. Olhando no monitor, estou vendo um desses dois ritmos na tela. Ótimo, então eu já estou diante do quê? De uma situação de parada cardiorrespiratória. E o ritmo, ou é um ritmo de AESP, ou é um ritmo de assistolia. De qualquer forma, a AESP ou assistolia não choca. Então eu já sei que eu estou diante de um ritmo não chocável. Beleza, então já sei que é um ritmo não chocável. Sei que o paciente está em RCP, só que não choque. Vamos seguir. Reforçando novamente, para a gente não esquecer, diante de uma assistolia, lembre-se, só será assistolia depois do protocolo da linha reta. Certo? Fez cagada. Seguiu. Fez o protocolo da linha reta. Ganho. Cabo. Derivação. Deu tudo certo. Não se alterou. Aí sim a sistolia. Beleza. Viu que os senhores já aprenderam então, né? Diante de um ritmo que parece a sistolia, só será depois que eu fizer o protocolo da linha reta. Ótimo. Então, nós sabemos que o ritmo não é chocável. Iniciou as compressões. Então, senhores,
Assim que eu obtiver o acesso venoso, que pode ser acesso venoso periférico ou intraósseo, certo? Um dos dois. Nós vamos então iniciar precocemente as medicações. Olha a diferença. No ritmo chocável, eu primeiro ia fazer choque no primeiro ciclo, eu ia fazer choque no segundo ciclo e só então eu ia começar a medicação. Agora não, no ritmo não chocável, eu inicio uma medicação precoce, assim que eu tiver acesso venoso. Então, aí onde entra novamente as atribuições da equipe de enfermagem. Se é uma equipe de enfermagem de alta performance, já chegou ali enquanto está fazendo lá a ECP, já vai no acesso, já faz uma punção, já obtém um acesso venoso. O mais rápido possível. Porque assim que tiver a obtenção do acesso venoso periférico, nós já vamos fazer a medicação. Aí já vou fazer a primeira dose de epinefrina. Então olha lá, ó, presta atenção nisso. No ritmo não chocável, eu inicio as compressões e já faço medicação. Epinefrina 1 mg. Já no primeiro ciclo. Ótimo. Então isso é importante. Nesse caso, a epinefrina ela é precoce. Assim como o choque é precoce para o ritmo chocável, aqui no ritmo não chocável, a epinefrina é precoce. Já no primeiro ciclo, eu já faço. Eu só não vou fazer se porventura não conseguir rapidamente o acesso venoso. Por isso que nós temos duas opções. Ou o acesso venoso periférico tradicional, ou punção intraóssea, para a gente não perder tempo. Ótimo. Então, o ciclo se manteve por 2 minutos. Após 2 minutos, novamente, lembre-se, deu 2 minutos, afasta todo mundo. Olha lá, um dedo no pulso e um olho no monitor. No monitor, eu vi o mesmo ritmo. Tá em AESP. AESP ainda. Chequei pulso, não tinha pulso. Então, se eu vejo um ritmo na tela, não tem pulso, fechou o meu diagnóstico, AESP. Ou seja, continua no ritmo não chocável. Senhores, agora é o detalhe. Eu não vou fazer medicação epinefrina, porque eu acabei de fazer no ciclo anterior, então não deu tempo. Lembra-se, a epinefrina é num tempo entre 3 e 5 minutos. Nós fazemos de 4 em 4. Então, de qualquer forma, não deu tempo. Então, nesse caso, eu não faço epinefrina, continuo as compressões, lembra, compressão e ventilação, obviamente, continuo as compressões e ventilações, e agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a pensar nas causas que levaram o paciente a evoluir com parada cardiorrespiratória. Para nos ajudar a pensar nessas causas, nós vamos lembrar da nossa referência, que é causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, com base nos 5Hs e 5Ts. Então eu vou discorrer sobre os 5H e 5Ts para ver se há algum tipo de procedimento ou medicamento que possa ser feito para tentar corrigir, né, e, consequentemente, melhorar o paciente em relação à condição de parada cardiorrespiratória que ele tenha. Então, por exemplo, já no segundo ciclo, pode-se pensar na intubação, por exemplo. Que eu já estou pensando em quê? No H da hipóxia. Então, a partir do segundo ciclo, já posso se pensar numa via aérea avançada. Aí é onde entra a função do enfermeiro. Pode ser necessário, então, uma via aérea avançada extraglótica. Opa, se eu tenho um enfermeiro habilitado, opa, eu vou fazer o procedimento. Ele já se apresenta para fazer o procedimento. Por quê? Porque a via aérea extraglótica é mais rápida do que a intubação. Consequentemente, eu não vou perder tanto tempo. Eu não vou pedir para pausar as compressões, eu não vou exceder 10 segundos de pausa de RCP. Então, a extraglótica seria a nossa primeira opção, certo? Ótimo, então já teria uma função ali para o enfermeiro realizar. Muito bom. Continuando, eu vou pensar também em outras possibilidades. Será que o paciente não está em acidose? Aí a gente vai ver a história, vamos pegar prontuário, enquanto está fazendo os procedimentos, o médico está analisando prontuário,
vendo se esse paciente tem alguma história de distúrbio hidroeletrolítico, ver se esse paciente tem alguma história de se ele tem um problema renal. Então, qualquer procedimento que foi feito, então a gente vai olhar o prontuário. Se tiver um familiar também, pede para falar com o familiar, pergunta a história do doente, se ele tem alergias, se ele tinha alguma doença de base, fez uso de algum medicamento, algum alimento. Então, a gente vai colher a história do doente para pensar nos Hs e os Ts. Então, quais são os Hs e os Ts? Mais na frente eu vou mostrar um slide especificamente deles para vocês lembrarem os Hs e os Ts. Então, no nosso terceiro ciclo, eu vou então pensar nas causas também, porém, agora já deu tempo de fazer a medicação. Então eu já vou fazer medicamento. Qual medicamento? Epinefrina. Eu fiz o primeiro ciclo, no segundo não fiz, no terceiro já volto para epinefrina. Certo? Lembrando que nos ritmos não chocáveis, eu não faço antiarrítmico, ou seja, eu não faço amiodarona e eu não faço lidocaína. Certo? Então, nos ritmos não chocáveis, eu não faço antiarrítmico, somente epinefrina. Então, o terceiro ciclo, eu volto com a epinefrina e continuo pensando nas causas reversíveis, certo? E aí, consequentemente, eu vou alternar ciclo sim, ciclo não, até que o paciente retome a circulação espontânea. Então, aqui na tela, nós temos os Hs e os Ts. Nós temos nossos 5 Hs, que nada mais é do que os Hs da hipovolemia, da hipóxia, né? Do H+, que é a acidose, da hipo ou hipercalemia, que é potássio baixo ou potássio alto, e também a hipotermia. Em relação aos T's, nós temos a trombose coronariana, a trombose pulmonar, que é conhecido como TEP, a tensão no tórax por pneumotórax e tamponamento cardíaco. E para finalizar, toxinas. Aqui novamente os 5H e 5T's. E esse quadro aqui ele traz uma referência dos 5H e 5T's e as condutas que podem ser feitas para tentar reverter, né, a situação da parada cardiorrespiratória. Então, por exemplo, hipovolemia, nós podemos fazer o quê? Reposição volêmica. Hipóxia, ventilação do paciente, né? Então aí a gente pode se usar uma via aérea extraglótica, uma intubação, né? Ou seja, eu preciso ventilar 100%. Então, quanto melhor o dispositivo, mais fácil eu vou conseguir ter esse objetivo e tirar o paciente da hipóxia. Segundo, H+, hidrogênio. Aí pode ser necessário eu fazer o quê? Uma correção do pH utilizando bicarbonato de sódio. Hipo ou hipercalemia. Se for hipo, potássio baixo, repõe potássio. Se for hiper, potássio alto, eu vou fazer o quê? Gluconato de cálcio ou qualquer outra medida, tipo diálise peritoneal, qualquer coisa para espoliar potássio, né? Hipotermia, aquecer o doente, né? Posso usar manta térmica, eu posso fazer o quê? Solução fisiológica aquecida, qualquer dispositivo para poder aquecer o meu paciente. Diante da trombose coronariana, pode ser feito medicamentos, né? Com trombolíticos, né, ou angioplastias coronarianas. Então, trombolíticos são ser mais eficazes, pode ser feito a metalise, né, ou a actilise, qualquer medicamento dessa linha, né, de trombolise. Tensão do tórax. No primeiro momento faz-se a descompressão de alívio com a agulha, né, punção ali no nível da linha axilar média entre o quinto espaço intercostal. Faz descompressão de alívio e, se for necessário, a drenagem torácica, né? Toxinas, aí vê qual for o tipo de agente, né, o fármaco ou algum tipo de produto que foi ingerido ou inalado. Por isso que é importante perguntar a família, a história do paciente, e aí tenta-se fazer o antídoto correspondente a cada tipo de produto, medicamento ou algum tipo de agente que foi ingerido ou inalado. O tamponamento cardíaco, pode ser feito então a pericardiocentese, né? Punção de Marfan. E em relação à trombose coronariana, já foi falado, em relação à trombose pulmonar, pode também fazer trombolítico, né? Trombolise também, com alguns medicamentos que pode ser usado, os mesmos medicamentos que pode ser usado na trombose coronariana, pode ser usado também para
para essa mesma situação do TEP. Só algumas observações que pode ocorrer TEP em função também de coágulos e também em função também de embolias gordurosas. Então, diante de embolias gordurosas, é um pouco mais difícil a lise esse êmbolo gorduroso com medicamento. Um pouco mais difícil. Então, diante desse cenário, a TEP é um pouco mais difícil de reversão, principalmente a nível de pré-hospitalar. Bem, então todos os nossos esforços foram feitos, né? Nós fizemos todas as manobras avançadas e nós conseguimos, né, que o paciente retomasse a circulação espontânea, que o paciente voltasse da parada cardiorrespiratória. Então, quando o paciente volta da parada, né, quando a PCR foi revertida, nós temos agora os passos seguintes, que são os cuidados imediatos pós-PCR. Diante desses cuidados imediatos, o que nós vamos fazer? Manter o paciente monitorizado, verificar, avaliar o nível de consciência do paciente, né? Pode acontecer do paciente não ter sido entubado durante toda a parada, né? Ou pode ser que ele foi entubado. Então, se ele foi entubado, então, obviamente, ele vai permanecer com o nível de consciência rebaixado. Certo? Então, de qualquer forma, a gente vai reavaliar esse nível de consciência. Nós vamos então manter a ventilação, né? Se o paciente está entubado, nós vamos manter o paciente entubado, manter uma taxa de oxigenação que garanta uma saturação maior do que 94%. Nós vamos usar também o capnógrafo, né? Capnografia em forma de onda quantitativa. É importantíssimo manter o paciente com capnografia. Nós vamos manter o paciente com a pressão arterial sistólica maior que 90. Então aí você se pode ser necessário correções de pressão. O importante é nossa meta. Meta é número. Qual a nossa meta pressórica? Pressão arterial sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Se tiver isso, está ótimo. Ou PAM acima de 65 milímetros de mercúrio. Essa é a nossa meta pressórica. Vamos também manter o paciente numa temperatura um pouco mais baixa, né? Então, ou seja, a gente chama de hipotermia terapêutica, né? Fazendo o controle direcionado de temperatura, que é manter o paciente dentro de uma temperatura de 36, né? De 32 a 36 graus Celsius nas primeiras 24 horas. A gente escolhe um valor entre esses valores, de 32 a 36 graus, e mantém o paciente na mesma temperatura por pelo menos 24 horas, né? E será feito também solicitado exames, principalmente exames laboratoriais, raio-x de tórax, eletrocardiogramas de 12 derivações, vão ser solicitados nesse pós-cuidados imediatos. E, claro, iniciar também, né, se for necessário, outras terapias, principalmente se o eletrocardiograma vier alterado, né, com infarto, alguma coisa assim. Aí inicia esse tratamento para infarto e tudo mais. De qualquer forma, agora é hora de pensar também em transferência do paciente. Se o paciente não estiver na terapia intensiva, deverá ser transferido para a terapia intensiva. Se tiver condições, de acordo com a patologia que o paciente apresenta, por exemplo, um infarto, é interessante encaminhar o paciente para a hemodinâmica. Então, pensando um paciente com alterações alteração rítmica, de alteração ao eletrocardiograma, mostrando áreas isquêmicas infartadas, interessante a hemodinâmica. Sem essas alterações, é terapia intensiva no primeiro momento. Tá? Na prática, o paciente vai para a terapia intensiva e depois tenta-se hemodinâmica no segundo momento. Certo? Então, esses são nossos valores, né, que nós precisamos manter. Né? E então, esse é nosso objetivo, né, assim que o paciente retoma a circulação espontânea. Então, o paciente voltou, né, que a gente chama de ROSC, retorno da circulação espontânea, ou RCE, verificando sinais vitais, fazemos a avaliação primária, o A, o B, o C, o D, inicia a ventilação, 10 respirações por minuto, uma PET CO2 35 a 45, por isso que eu preciso do capnógrafo, tratar os Hs e os Ts, controle de temperatura, que é o nosso manter uma temperatura entre 32 e 36 graus Celsius, e manter pressão, né? Pressão arterial sistólica acima de 90. Então, essas nossas metas, né, que nós precisamos quando o paciente retoma a circulação espontânea, quando a nossa PCR foi revertida.
Certo, pessoal? Então, pessoal, só para finalizar aqui com vocês, quero agradecer a todos que ficaram aqui até agora, né? Nós começamos aqui às 8 da noite, já está avançando o nosso tempo, né? E hoje nós falamos de parada cardiorrespiratória, o tratamento avançado da parada cardiorrespiratória, né? É o que a gente trata no curso ACLS, né? Da American Heart Association. Então é importante que todos os enfermeiros conheçam, todos os técnicos em enfermagem conheçam. Por quê? Porque eles vão ser membros do time de resposta rápida. Então, a ação principal de todo esse protocolo é o trabalho em equipe, certo? Então, os senhores, cada um dos senhores fazem toda a diferença dentro de um time de resposta rápida, certo? Então, muito obrigado, espero que os senhores tenham gostado e vamos preparar para o próximo módulo. Obrigadão, boa noite a todos.